uma visão espiritual aguçada, como também o Senhor Jesus, ele teve. E a gente vai entender isso mais à frente do texto bíblico. E no versículo 35, Jesus, uma certa feita, ele diz para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Repita comigo: passemos para o outro lado. Mas se a gente analisar essa ordem de Jesus, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele fala no plural. O Senhor Jesus, ele não está falando no singular. Eu irei para o outro lado. Simplesmente Jesus, ele diz: passemos para o outro lado. E quando Jesus, ele estava dizendo no plural, passemos, era porque Jesus, ele estava dando a garantia que os seus discípulos, eles iam chegar ao outro lado. Vou repetir isso aqui. Quando Jesus, ele diz passemos para o outro lado, meu pastor, era porque o Senhor Jesus, ele estava dando a garantia aos seus discípulos que eles iam chegar no outro lado, que eles iam chegar num propósito a qual Deus, ele tinha determinado para com a vida deles. Aleluia. E quando Jesus, ele diz passemos para o outro lado, era Jesus dizendo: vocês não vão passar sozinhos, mas a minha presença também, ela irá com vocês. Aleluia. E quando a presença do Senhor vai passar conosco em momento de tempestade e de aflição, Jesus, ele está no barco, pronto para resolver ou solucionar o meu e o seu problema. Nessa noite, o Senhor está dando uma garantia que nós vamos chegar ao outro lado. Nessa noite, o Senhor Jesus, ele está dando a garantia que a presença dele irá conosco ao outro lado. Aleluia. Só que a Bíblia diz que no versículo 36 que Jesus, ele vai deixar uma multidão. Ele vai deixar o quê, irmão? Uma multidão. Perceba que Jesus, ele quer chegar ao outro lado para ele libertar um endemoniado de Gadara, a qual a Bíblia diz que ele, aleluia, tinha uma legião de demônios que era equivalente a 6.000 soldados romanos. Então perceba que Jesus, ele quer ir para o outro lado, não para brincar de ser missionário. Jesus, ele não quer ir para o outro lado em vão. Jesus, ele quer ir para o outro lado para libertar a vida de um homem que está possesso de espíritos imundos. Mas para Jesus, ele chegar no outro lado, para que Jesus, ele venha chegar no propósito, para que Jesus, ele venha chegar na região de Gadara. Perceba, meu pastor, que Jesus, ele abre mão de uma grande multidão. E o que eu aprendo com isso é para que nós, diversas vezes, se a gente for passar para o outro lado, vai ter vezes que vai ser necessário a gente abrir de mão de uma grande multidão para que a gente venha passar ao outro lado. Certas vezes a gente vai ter que abrir de mão de certas pessoas para que nós venhamos chegar ao outro lado. Nós temos que abrir de mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor e que não está no caminho ou na vontade do Senhor. Jesus aqui, ele abre de mão de uma grande multidão. E a Bíblia diz que outros barcos também acompanhavam ali Jesus. Outros pequenos barcos acompanhavam Jesus. E provavelmente eram pessoas que queriam estar perto de Jesus. Eram pessoas que queriam ouvir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que no meio do caminho, pastor, perceba que é no meio do caminho, a Bíblia diz que vai se levantar uma grande tempestade. Em outras traduções, a Bíblia diz que se levantou um forte vendaval. Bendito é o nome de Deus. Em outras traduções diz que de repente começou a soprar um forte vento. Mas perceba que essa tempestade, ela se levanta na intenção que Jesus, ele não chegue
chegue no outro lado. Essa tempestade, ela se levanta para que Jesus, ele não chegue ao outro lado. Essa tempestade, ela se levanta para querer impedir que Jesus, ele chegue na região de Gadara, meu pastor, porque, aleluia, o inimigo, ele sabe, se Jesus, ele chegar na região de Gadara, ela não vai se tornar mais a mesma. O inimigo, ele sabe, se Jesus, ele chegar na região de Gadara, a região de Gadara, ela não vai se tornar mais a mesma. É bem verdade que quando Jesus, ele chega no capítulo 5, na região de Gadara, a Bíblia diz que quando Jesus, ele desembarca do barco, ou seja, quando Jesus, ele pisa o seu pé na terra de Gadara, a Bíblia diz que quem estava dentro do sepulcro, agora ele sai de dentro do sepulcro. Quem estava dentro da escuridão, agora ele se encontrou com a luz. Então perceba que Jesus, ele chegou na região de Gadara para mudar o cativeiro. Perceba que Jesus, ele vai para a região de Gadara para libertar um homem, para mudar o cativeiro do homem a qual ele se encontrava, aleluia, possesso de espíritos imundos, a qual o homem, ele vivia dentro dos sepulcros. E segundo a crença antiga, sepulcros, eles eram esconderijos de feras demoníacas e eram esconderijos de doentes mentais. E também os demônios, meu pastor, ele tinha uma tendência natural de ocupar esses lugares como os sepulcros, por causa da sua baixa espiritualidade. Ou seja, a baixa espiritualidade, ela nos conduz a lugares escuros. A falta de intimidade com o Senhor, ela nos conduz a lugares escuros. Assim como o homem, o gadareno, ele está no lugar escuro, a qual é o sepulcro. A falta de intimidade de Deus para conosco, ela faz a gente ir para lugares escuros, como depressão, como ansiedade, como o medo. Então perceba que Deus aqui nessa noite, ele está nos convidando a se aproximar para perto da sua presença. Bendito é o nome de Deus. De repente essa tempestade se levanta na intenção de querer impedir que Jesus, ele chegue na região de Gadara. Mas isso aqui é interessante, porque segundo o historiador Chambre, ele diz que havia uma crença, meu pastor, antiga, que ela afirmava que os ventos podiam ser soprados por demônios. E esse vento, a qual se levantou, ele veio na intenção de querer impedir que Jesus, ele chegue no outro lado. E verdadeiramente, esse vento que se levantou não foi um vento qualquer, não foi um vento normal, foi um vento a qual ele vinha das forças malignas, a qual ele queria impedir que Jesus, ele chegasse ao outro lado. E a gente pode provar isso dentro do contexto bíblico. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, 39, a Bíblia diz que Jesus, ele repreendeu o vento e acalmou o mar. Repita comigo: repreendeu o vento. Repreendeu o vento. E acalmou o mar. E acalmou o mar. Mais uma vez, que é para Jesus: repreendeu o vento. Repreendeu o vento. E acalmou o E mar. acalmou o mar. Perceba que Jesus, ele repreendeu o vento. E como bem sabemos que vento, ele não se repreende. Vento, ele se acalma. Mas Jesus, ele repreende o vento, porque Jesus, ele discerniu, ele distinguiu que aqueles ventos não eram um vento qualquer, não era um vento normal, mas sim, Jesus, ele discerniu que aquele vento era um vento que vinha das forças malignas para impedir, para querer atrapalhar que ele chegue no outro lado, na região de Gadara. Jesus, ele repreende o vento que estava agitando o mar, Então perceba que o que estava agitando o mar foi o vento, e por isso que Jesus, ele repreende o vento e acalma o mar. E é bem verdade que esse vento, ele foi soprado por demônios. Que perceba que Jesus, quando ele repreende o vento, ele acalma o mar. Se a gente perceber que
Jesus, ele já se levanta repreendendo o vento e acalmando o mar. Perceba que quando Jesus, ele fala com o mar, Jesus, ele fala com o mar dizendo: calma, aquieta, se acalme, se aquieta. Mas perceba que quando Jesus, ele se levanta, ele não fala com o vento, mas ele fala com o mar. Com o vento, ele não fala, mas com o mar, ele se comunica. Mas com o vento, ele não fala. E perceba que é bem verdade que esse vento, ele foi soprado pelas forças malignas, que a Bíblia diz que se levantou um grande vento, que se levantou um grande vento. E como bem sabemos, que tudo que se levanta, não se levanta de cima, mas se levanta de baixo. Então a Bíblia aqui, ela já está nos mostrando, nos revelando que esse vento não era um vento qualquer. Era um vento a qual ele vinha direcionado das forças malignas. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Só que a Bíblia diz que aquele vento, ele era tão forte que as ondas, elas se lançavam sobre o barco. Então perceba que esse vento era na intenção de querer afogar Jesus. Esse vento que se levantou foi na intenção de querer afogar quem estava dentro do barco. Mas se a gente analisar o texto, aqui os demônios, os espíritos, eles estão querendo afogar quem? Jesus. Repita comigo: Jesus. Mas se a gente analisar o texto no capítulo 5, a gente vai ver que depois que Deus, ele liberta o gadareno, quando Jesus, ele chega no outro lado, quando Jesus, ele liberta esse homem, os demônios, eles pedem para entrar nos porcos. E a Bíblia diz que os espíritos, os demônios que estavam dentro do porco, eles se jogaram no mar. Então perceba que quem lá atrás, não sei quem é que vai pegar isso aqui, mas quem lá atrás estava querendo afogar Jesus, lá na frente, eles mesmos foram afogados. Quem estava tentando matar Jesus lá atrás, quando Jesus queria chegar na região de Gadara, quando Jesus chegou, ele libertou o homem. Quem estava querendo afogar Jesus, agora lá na frente, foram afogados. Deixa eu liberar de uma palavra de Deus para mim, para com a tua vida, assim como o Espírito Santo de Deus, ele me direciona. O que o inimigo, ele esteja querendo arquitetar os planos dele, para que você não chegue ao outro lado, a ferramenta que o inimigo, ele prepara para querer te matar, a ferramenta que o inimigo, ele usa para querer impedir que você chegue no outro lado, vai ser uma base, ou vai ser um método que Deus, ele vai usar para te fortalecer. Aleluia. Vou repetir isso aqui. A ferramenta que o inimigo, ele prepara para te destruir, a ferramenta que o inimigo, ele prepara para te derrubar, vai ser a plataforma que o Senhor, ele vai usar para te fortalecer. Aleluia. É Deus dizendo: os planos que o inimigo, ele prepara sobre a tua vida, não vem para te matar, mas ele vem para te fortalecer. As tempestades que se levantam sobre a tua vida, ela não vem para te matar, mas ela vem para te dar crescimento. Os ventos que vêm, que você pensa que vai morrer em momentos de tempestade, em momentos de situação difícil, é o vento que Deus, ele está se utilizando para lhe direcionar. Aleluia. Porque o vento de Deus, ele não vem para matar ninguém. É bem verdade que Deus, ele envia um grande vento em Jonas ali, para que Jonas, ele venha retornar para a direção de Deus. E por isso que Deus, ele permite os ventos, porque tem vezes, meu pastor, que a gente acaba saindo da direção de Deus, tem vezes que a gente acaba saindo do propósito ou da vontade de Deus. Aí é necessário Deus, ele enviar
enviar ventos, mas não na intenção de querer nos matar, mas sim na intenção de querer nos direcionar para a gente voltar para a direção a qual que Ele quer que a gente vá. E a tempestade, Deus ele está permitindo na minha e na sua vida, é para que venha haver o crescimento de Deus sobre e a sua vida. É só se você crer nessa palavra. As tempestades que o Senhor ele está permitindo sobre a minha e sobre a tua vida é para te dar fortalecimento. As tempestades que o Senhor está permitindo sobre a minha e sobre a tua vida é para te dar experiência. A tempestade, os ventos, tudo isso que o Senhor está permitindo em sua vida é para lhe dar maturidade. É Deus dizendo: as experiências que eu estou permitindo você hoje viver hoje, as experiências que eu estou permitindo você passar hoje, é para um propósito muito grande que eu tenho contigo lá na frente. Olhe para o seu irmão e diga para ele: as experiências que Deus está permitindo você passar, é para um propósito muito grande que Deus ele tem contigo lá na frente. Creio. E desceu isso aqui, e não tem como, meu pastor, Deus ele entregar um propósito muito grande em nossas mãos, sendo que a gente desceu. Eu vou entregar, sendo que a gente não está sabendo administrar algo pequeno. Então perceba que Deus ele faz a gente apacentar o rebanho pequeno, para que a gente lá na frente a gente venha apacentar algo bem maior, porque através do pequeno a gente está adquirindo experiência para um propósito maior lá na frente. E perceba que num rebanho pequeno, Deus ele está nos dando resistência, Deus ele está nos dando maturidade, Deus ele está nos dando suporte para que a gente venha suportar aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos lá na frente. Aleluia. Aleluia. Porque não tem como a gente administrar algo bem maior se a gente não está sabendo administrar algo bem pequeno. Aleluia. Então é necessário a gente passar por isso adorando. Então é necessário a gente passar por isso glorificando a Deus, porque tudo é experiência para um propósito muito grande lá na frente. E é verdade que podemos comprovar isso dentro do contexto bíblico. No livro de Êxodo, capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés ele estava apacentando o rebanho de Jetro, o rebanho de Jetro, o seu sogro, a qual ele era um sacerdote de Midian. Mas perceba que Jesus ele está fazendo Moisés passar pelo deserto, apacentando o rebanho de Jetro, porque lá na frente ele vai liderar o povo de Deus. Perceba que Deus ele está fazendo Moisés ele passar pela experiência, apacentando um rebanho que não é dele, porque lá na frente ele vai apacentar algo bem maior que o Senhor ele vai colocar em suas mãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Deus está aqui, irmão. Glória a Deus. Sinta a presença dele aqui. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. É bem verdade que para poder José ele administrar o Egito, perceba que lá atrás, nas suas experiências, se a gente for estudar a história de José, a gente vai ver que Deus ele permitiu José ele administrar a prisão. Administrar a prisão. A prisão. Porque se não tem como José ele administrar o Egito, se José ele não passar pela experiência administrando a prisão. Não tem como ele administrar o Egito se ele não passar pela experiência administrando a prisão. Então perceba que tudo o que Deus ele faz a gente passar é uma experiência para que a gente venha alcançar os propósitos de Deus para com a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquele vento veio na intenção de querer afogar quem estava dentro do barco. Quem estava dentro do barco. Mas a Bíblia diz que Jesus ele estava dormindo na polpa do barco. Ele estava dormindo aonde, irmão? Na polpa do barco. Na polpa do barco. Jesus ele estava dormindo porque na introdução que estava ligado percebeu que Jesus ele tinha pregado a tarde todinha. E por isso que Jesus agora ele está pregando, dormindo, me perdoe. Perceba que Jesus
que Deus ele tinha duas naturezas. Quando a natureza? Duas. Duas. Repita comigo. Duas. A primeira natureza, a natureza divina. A segunda natureza, a natureza humana. Mas perceba que a natureza humana de Jesus, ele estava dormindo, mas a sua natureza divina estava acordada. Como bem sabemos que Jesus, ele é 100% homem, e também Jesus, ele foi 100% Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele tinha pregado, como ele tinha a sua natureza humana, ele estava cansado, ele estava dormindo na polpa do barco. Mas a Bíblia diz que ele estava dormindo na polpa do barco. Se a gente for estudar esse contexto bíblico, a gente vai ver que na polpa de um barco, ela tinha um convés elevado, a qual muitos pescadores eles podiam se assentar ou eles podiam se deitar. E a Bíblia diz que Jesus ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Mas se a gente estudar, a gente vai ver que a almofada, meu pastor, ela não era destinada, ela não era direcionada a qualquer um homem. Ela só era direcionada somente ao piloto. Então perceba que quem está ligado já pegou que Jesus ele está na polpa do barco, na parte de trás, e ele está deitado sobre uma almofada, a qual ela não era direcionada para qualquer um, mas somente para o piloto, somente para o piloto. Então perceba que o vento está ali, a tempestade está grande, mas Jesus ele está no controle do barco. A tempestade está ali, o barco ele está se enchendo de água, mas Jesus ele está na polpa do barco, deitado sobre uma almofada, a qual o travesseiro ele é direcionado somente para o piloto. Então Jesus ele estava no controle do barco, e os discípulos ali se desesperando, porque os discípulos eles estavam olhando para a natureza humana de Jesus, e eles estavam vendo que a natureza humana de Jesus estava dormindo, mas a natureza divina de Jesus estava acordada. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Se Jesus ele estava dormindo, os discípulos não estavam escutando a sua voz. A sua voz. E pelo simples fato dele não ouvir a sua voz, e não estar ouvindo a sua voz, agora os discípulos eles vão se desesperar, porque não está ouvindo a sua voz. Mas a presença de Jesus ele está dentro do barco. Eles não estão ouvindo a sua voz, mas a presença de Jesus está dentro do barco. Vou repetir. Eles não estão ouvindo a voz de Jesus, mas a presença ela está dentro do barco. Nessa noite, Deus ele já tem uma lição para a minha e para a sua vida. Aleluia. A ausência da voz de Cristo não significa que ele está dentro do barco. A ausência da voz de Deus, pelo fato de você não ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus, isso não significa que ele está no barco. Isso não significa que ele está no controle da minha e da sua vida. Mas se você está sentindo a presença dele, aleluia, mas se você está sentindo a presença de Cristo, isso é o maior significado que Jesus ele está dentro do seu barco. Se você está sentindo a presença dele, isso significa que Jesus ele está dentro do barco. Porque o maior sinal não é só em ouvir a voz de Deus, mas também de sentir a sua presença. Aleluia. E nessa noite eu estou pregando para um cristão a qual sente a presença de Jesus. Nessa noite eu estou pregando para um cristão a qual é dependente dessa presença. Nessa noite eu estou pregando para um cristão a qual é dependente da presença de Cristo para passar por meio de tempestade. Nessa noite eu estou pregando para um cristão a qual é dependente da presença de Deus para passar por momentos difíceis, para passar por momentos de dificuldades. Adora Ele, glorifica Ele, porque não tem como a gente sentir a presença de Jesus com a boca fechada, porque é bem verdade, no livro de Isaías capítulo 6,
A Bíblia diz que enquanto, meu pastor, os serafins eles adoravam, enquanto os serafins eles clamavam uns dos outros, dizendo: Santo, Santo, enquanto os serafins a Deus, enquanto os serafins eles adoravam, enquanto os serafins eles diziam que o Senhor ele é santo, que o Senhor ele é digno de receber a honra, de receber a glória. A Bíblia diz que a porta do templo elas começaram a tremer e a casa ela se encheu da sua glória. Aleluia! É Deus dizendo: enquanto você me glorifica, eu entro com livramento para dentro da sua casa. Adore a Ele. Glorifica a Ele. Glória! Enquanto você me glorifica, eu entro com livramento para dentro da tua parentela. Aleluia! Enquanto você me adora, eu trago um renovo sobre a tua vida. Deus ele quer trazer um renovo sobre a tua vida nessa noite. Aleluia! Deus ele quer trazer um renovo espiritual sobre a tua vida. Deus dizendo nessa noite: quem não orava vai voltar a orar, quem não jejuava vai voltar a jejuar, quem não tinha mais força para orar, quem não tinha mais ânimo para cultuar, quem não tinha mais ânimo para ler a palavra do Senhor, nessa noite o Senhor ele entra na tua estrutura. Nessa noite Deus ele está trabalhando no meu e no seu posicionamento espiritual. Feche os seus olhos, adore a Ele, glorifique. Você não está vendo. Aleluia. Enquanto você glorifica Jesus, Ele está arrumando aquilo que está bagunçado, restaurando tudo aquilo que você perdeu, porque Ele está na casa. Bendito é o nome de Deus. Deus ele está dizendo: não temas, Jeremias, porque eu estou contigo. A minha presença ela está com você para te livrar em momentos de tempestade, em momentos de dificuldade. A minha presença ela está com você. Bendito é o nome de Deus. Eu vou repetir isso aqui porque o Espírito Santo ele está mandando eu dizer para alguém que está aqui: a minha presença, Jeremias, ela está com você aonde você ir. A minha presença ela vai habitar aonde a sua ponta do seu pé, ela habitar aonde a ponta do seu pé, ela habitar. A minha presença também irá com você. Mas tem vezes que você começa a se limitar, tem vezes que você se acaba se achando incapaz, tem vezes que você se acha incapaz de cumprir o propósito que Deus ele tem para com as nossas vidas. Pastor, não é assim, porque tem vezes que a gente se acha incapaz de exercer a função a qual o Senhor ele nos chamou. Tem vezes que a gente diz igual a Jeremias: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas quando a gente se acha incapaz, aí Deus ele vem e diz: não temas, Jeremias, eu estou contigo. Aleluia, para te livrar. E Deus ainda ele coloca as palavras na boca do profeta Jeremias. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus irá te capacitar. Deus ele vai te capacitar. Oh, glória, aleluia! Para que você venha exercer a função missionária a qual o Senhor ele nos direcionou. Glória a Deus, aleluia! Deus ele está aqui falando na brisa, aleluia. Mas a sua presença ela se encontra em nosso meio, aleluia. Glória a A gente Deus! se acha capaz de cumprir o chamado de Deus, dizendo: Deus, eu não sei muito de briga, Deus, eu não tenho uma voz bonita para louvar. É assim, meu pastor? Desse jeito. Tem vezes que a gente diz: Senhor, como é que o Senhor fez uma promessa dizendo que eu irei pregar para as nações que eu não sei falar? Glória a Foi Deus! Jeremias. Mas sabe por quê? Porque o que Deus ele estava revelando, o que tinha para com a vida de Jeremias de lá na frente, não estava se encaixando com a realidade com que Jeremias ele estava vivendo agora. Porque tem vezes, meu pastor, que Deus ele nos faz promessas que vai além da nossa lógica humana. Glória a Tem Deus! vezes que Deus ele nos faz promessas que não se encaixa na nossa lógica humana. Tem vezes que
que Deus ele nos faz promessa que não se encaixa com a nossa realidade, a qual a gente está vivendo agora. Aleluia! Das promessas de Deus não se encaixa com a realidade que a gente está vivendo agora, aí a gente começa a se achar incapaz. A gente acha que não vai se cumprir. Mas Deus ele me trouxe aqui para te dizer que Deus ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez sobre a tua vida. Se o Senhor ele te fez a promessa dizendo que você vai chegar ao outro lado, você vai chegar ao outro lado. Se Deus ele diz que você vai chegar na França, é porque você vai chegar ao outro lado. Se Deus ele diz que você vai chegar em Portugal, é porque você vai chegar em Portugal. Nessa noite o Senhor Jesus ele está dando a garantia a você que você vai chegar ao outro lado. Glória a Deus. É o nome de Deus desceu isso aqui. Porque a maior garantia não é só em ouvir a voz de Deus, porque vai ter vezes que Deus ele vai estar em silêncio. A maior garantia vai ser a presença de Deus dentro do barco. Glória a Deus. A garantia que a gente vai chegar no outro lado, pastor, é a presença de Deus dentro do barco. A maior garantia que a gente vai chegar aonde Deus ele nos permitiu, que Deus ele nos prometeu, vai ser a presença dele. Porque sem a presença nós não chegaremos a lugar nenhum. Bendito é o nome de Deus. Quantos podem adorar a Deus? Glória a Deus. Glorifica a Ele. Eita glória. Povo dando glória. Então perceba, Jesus ele estava dormindo na polpa do barco. Na polpa do Barco. barco. Então perceba Não tem aqui, que mas tem aí. ele está dormindo Como Deus é. na polpa do barco. Jesus ele está dormindo na polpa do barco, pastor. Aí quando Jesus ele disse, passemos para o outro lado, não foi só os discípulos que ouviram, também os espíritos malignos também ouviram quando saiu da boca de Deus. A gente vê aqui, né, que no mundo espiritual, cada palavra que sai da nossa boca, os espíritos malignos eles ouvem tudo que sai da nossa boca. E quando Jesus ele diz, passemos para o outro lado, os espíritos malignos eles ouviram. Aí é por isso que os espíritos vão soprar essa tempestade, esse grande vento, para que Jesus ele não chegue do outro lado. Por isso que eles vão soprar, para querer impedir que Jesus ele chegue do outro lado. Mas o que vai me chamar a atenção é que os espíritos malignos eles só vão soprar o vento quando Jesus ele está dormindo. Ou seja, os espíritos eles aproveitaram a oportunidade que Jesus ele estava dormindo para querer afogar Jesus e quem estava dentro do barco. Perceba que os espíritos imundos e malignos eles aproveitaram Jesus ele dormir para soprar o vento, para querer afogar Jesus. Aleluia. Mas não sabiam os espíritos malignos que a natureza humana de Jesus estava dormindo. Mas ele não sabia que a natureza divina de Jesus estava acordada. Glória a Deus. Aleluia. Olhando tudo, observando cada ação deles ali, para querer impedir que Jesus ele chegue ao outro lado. E eles aproveitaram a situação que Jesus ele estava dormindo. Então a gente tem que vigiar nisso, porque o inimigo ele só quer isso, uma oportunidade a qual a gente esteja dormindo. O inimigo ele quer somente uma oportunidade que a gente esteja dormindo espiritualmente, para que ele venha lançar os seus ventos estranhos. Aleluia. Para que a gente não venha chegar onde ele quer. Aleluia. Bendito é o nome de Deus.
E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele repreendeu o vento e disse ao mar: quieta. E fez-se completa bonança. Tem bonança de Deus para a minha e para a tua vida. Depois desse vento vai haver bonança de Deus para a minha e para a tua vida. E o vento ele se levanta. E da mesma maneira que o vento ele se levanta, Jesus ele também se levanta para repreender o vento e acalmar o mar. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Vou liberar isso aqui. É só para quem crê. Que as pessoas elas estão fazendo para querer te prejudicar. A ferramenta que as pessoas elas estão usando para querer te prejudicar. Aleluia. O mesmo método que as pessoas estão usando para querer impedir que você chegue aonde Deus quer. Aleluia. Porque se a gente vê, o vento ele se levanta. Os espíritos malignos lá na frente também eles foram afogados. Não que eles morreram. Não. Quem morreu foi os próprios. Mas eles ainda estavam vivos. E Jesus ele pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Aí depois os discípulos eles perguntam: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Isso aqui é interessante porque os discípulos eles estão dentro do barco, mas eles não conhecem quem está dentro do barco. É bem verdade que eles dizem: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, Jesus ele está dentro do barco junto com os deuses, com seus discípulos, mas os seus discípulos ainda não conhecem quem está dentro do barco. Ou seja, os discípulos eles não têm a intimidade com quem está dentro do barco. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Então aqui a gente já percebe que Deus ele permitiu os ventos, que Deus ele permitiu a tempestade para que os discípulos eles viessem incomodar o mestre. Perceba que Deus ele permitiu o vento, meu pastor, para que os discípulos ele viessem incomodar o mestre, para incomodar o mestre. Porque perceba que os discípulos, meu pastor, só está incomodando o mestre porque o vento ou algo está ali incomodando. E por isso que Deus ele permitiu o vento, para que os discípulos viessem incomodar o mestre. E diversas vezes Deus ele permite os ventos em nossas vidas. Deus ele permite as tempestades para que a gente venha incomodar o mestre, para que a gente venha clamar ao mestre pelas madrugadas. Ele permite as tempestades para que a gente venha se aproximar para perto dele. E a Bíblia diz que Jesus ele atravessando o mar, ele chegou na região de Gadara. Então perceba que nada impediu Jesus ele chegar na região de Gadara. O vento não impediu, a tempestade ela não impediu que Jesus ele chegasse ao outro lado. E quando ele chegou na região de Gadara, a Bíblia diz que quando no versículo 2 Jesus ele desembarcou do barco, quando Jesus ele desce do barco, ele pisa na região de Gadara. Aleluia. Gadara ela não se tornou mais a mesma. O ambiente ali mudou, porque onde a presença de Jesus ela habita, o ambiente também ela muda. É bem verdade que no livro de Êxodo, quando Deus ele se revela para Moisés, a Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor no meio de uma sarça. A partir do momento que a presença de Deus ela habitou ali no monte Horebe, a Bíblia diz que o monte Horebe agora ele é dado pelo monte de Deus. Ou seja,
onde a presença de Deus ela habita, o ambiente ele muda. Onde a presença de Deus ela habita, o ambiente ele não se torna mais o mesmo. Algo tem que acontecer, não vai se tornar mais o mesmo. E Jesus ele desembarca, ele desce do barco. E quando Jesus ele desce do barco, a Bíblia diz que um homem com um espírito imundo, ele veio dos sepulcros ao seu encontro. Repita comigo: o homem, ele veio do sepulcro, ao seu encontro. Mas perceba uma coisa, isso aqui é bastante interessante, porque enquanto Jesus, meu pastor, ele estava dentro do barco, o gadareno, ele estava dentro do sepulcro. Eu vou repetir. Enquanto Jesus, ele estava dentro do barco, Jesus, ele estava dentro do sepulcro. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. E na tradição cristã, o barco, ele é associado à igreja. Estou me referindo ao templo. E assim como Jesus, ele saiu do barco, ele desceu do barco para libertar o endemoniado lá no outro lado. Aleluia. Nós também, como agente imitador de Cristo, nós também devemos sair do barco. O barco também está se referindo à zona de conforto. Nós, como missionários, imitadores de Cristo, nós também temos que descer do barco. Nós temos que sair do barco, sair da zona do conforto e de dentro da igreja para evangelizar e ajudar aqueles que estão presos em suas próprias cavernas, porque enquanto Jesus ele estava dentro do barco, o endemoniado ele também estava dentro do sepulcro. Mas quando Jesus ele sai, o endemoniado ele também sai, porque como bem sabemos que igreja ele significa chamados para fora. Chamado para o que, irmão? Para fora. E a Bíblia diz que esse homem, para finalizar, esse homem ele vivia nos sepulcros. E a Bíblia diz, meu pastor, que nenhum poderia prendê-lo. Nenhum homem poderia amansá-lo. Mas por que ninguém poderia prender ele? Porque a Bíblia diz que havia uma legião que era equivalente a 6.000 soldados romanos. Aleluia. E também porque o povo, a Bíblia diz que o povo estava usando grilhões e correntes para querer prender o homem. Mas perceba que o povo estava usando métodos carnais para resolver problemas espirituais. E não se resolve problemas espirituais usando métodos carnais. Por isso que ninguém conseguiria prendê-lo, porque o povo estava querendo amansar o homem na força do braço, aleluia, na força da corrente, na força dos grilhões. Mas o problema ali era espiritual, e problemas espirituais se resolve com métodos espirituais. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Aleluia. Então essa palavra que o Senhor ele tem para a minha e para a sua vida. Não se resolve problema espiritual usando métodos carnais. Porque enquanto a gente tentar resolver problemas espirituais usando métodos carnais, nunca vai dar certo, nunca vai resolver. Porque problemas espirituais se resolvem através do jejum, na oração. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. E desde já eu quero agradecer a oportunidade a qual o Senhor me concede. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem falado em nossos corações. Creio que cada um de nós já recebemos uma porção da parte de Deus. Desde já eu agradeço a minha oportunidade.
Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa palavra é verdadeira, é uma palavra linda da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é lindo, Deus é fiel. E aqui nessa noite estamos encerrando essa campanha de causas impossíveis com chave de ouro. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Você que está do outro lado dessa live, nessa linha, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Que Deus entre na tua vida, curando e libertando e transformando e realizando sonhos e projetos sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a missionária Mônica, a Thaís. Que Deus abençoe todos. Muito obrigado por tudo. E até em breve, quando Deus permitir preparar uma outra campanha. Aqui estamos encerrando e estamos agradecendo ao Senhor pela chave de ouro, pelo dia certo, pelo que Ele marcou sobre as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé, vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido, amado, lindo, maravilhoso, Deus santo, Deus de bênção, Deus de maravilha, obrigado, meu Pai. Obrigado por esses 7 cultos de causas impossíveis. Obrigado por essa campanha. Obrigado que tudo que o Senhor permitiu, preparou. Tudo é na tua direção, tudo é na tua presença, Senhor. Muito obrigado. Assim agradecemos em nome de Jesus. Levanta as mãos. Que o grande amor de Deus, a doce, suave consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe, graça e paz em nome de Jesus. Um abraço a todos em nome de Jesus.